Eu estava aqui ao vivo no programa local, o Jornal Band News Rio, primeira edição de manhã, que eu faço segunda a sexta de 11 a meio-dia, quando o Bolsonaro deu esse discurso e eu comentei imediatamente como ele unia ali meias verdades, mentiras, às vezes pequenas verdades, para poder diluir todo esse resto. E o discurso dele faz um mix disso, né, essas distorções todas, com algum aceno para a cooperação internacional. Então ele nunca dá o braço completamente a torcer, faz toda uma narrativa que é construída pelos seus ghostwriters. Evidentemente não foi o Jair Bolsonaro que escreveu esse discurso, que ele leu pessimamente, né? Um péssimo leitor de teleprompter. Foram aqueles marqueteiros que constroem as frases com todas aquelas ambiguidades, fingindo que ele fez coisas que também vêm de governos passados, desde Fernando Henrique Cardoso, passando por Lula, Dilma. Ele requentou até promessas, né? Coisas que não estavam concluídas, mas as promessas foram requentadas. Já está até circulando vídeos nas redes sociais com trechos desse discurso, intercalando com declarações passadas do próprio Jair Bolsonaro. Então ele falou, por exemplo, que vai acabar com o desmatamento até 2030, e ele tinha falado meses atrás, você não vai acabar com o desmatamento, nem com queimada, é cultural. Ele falou que é fundamental poder contar com a contribuição dos países. Agora ele está dizendo isso. Eu já tinha falado isso aqui nesse programa, já tinha feito um comentário no Twitter trazendo à tona as manchetes de diversos jornais de quando ele reagia intempestivamente a essa oferta de outros países, e ele falava assim, né, meses atrás, eu não aceitei isso porque a troca seria nós perdermos parte da soberania da Amazônia, sempre com aquela paranoia reacionária de que está todo mundo tentando roubar o que se tem aqui, e em vez de reagir de uma forma diplomática. É claro que outros países podem ter seus interesses, a partir do momento que eles manifestem determinada preocupação, é preciso esclarecer quais são os atos que estão sendo tomados no Brasil contra aquilo que eles estão denunciando e de que maneira os demais países podem ajudar. Mas não, o bolsonarismo vive desse conflito, dessa pose de valente que não dura, às vezes não dura 24 horas, né? Nesse caso, não dura alguns meses, algumas semanas, porque aí se curva. Ele que diz que não, vai perder soberania. Aí falou assim, tem um outro discurso de meses atrás, se eu não apagar o fogo da Amazônia, levantam barreiras comerciais contra o Brasil. Ele se referia ali às sanções que outros países poderiam determinar. E como é que eu vou fazer frente a isso? Só a diplomacia não dá. E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Palavras de Jair Bolsonaro, meses atrás. Quando acaba a saliva, quer dizer, as soluções diplomáticas por meio do diálogo, tem que ter pólvora, quer dizer, guerra. Ele chegou a ameaçar os Estados Unidos com uma guerra. A pólvora brasileira vai enfrentar as forças armadas da superpotência americana. É claro que isso foi absolutamente ridículo, patético. E claro que não dura essa pose de valente, como o próprio discurso dele hoje mostrou. Ele ainda falava, em vez de dar dinheiro para nós reflorestar, né, naquele português, uma língua parecida com o português que a família Bolsonaro fala, por que não reflorestar os seus países? Então ele tinha esse tipo de reação. Falou hoje do fortalecimento dos órgãos ambientais, foi o trecho, né, que eu comentei aqui na hora, que mais chamou a atenção da gente, porque é a mentira mais descarada, né? Ele fez exatamente o oposto disso. Aliás, meses atrás dizia, e alguns acham que o ministro do Meio Ambiente demonstra sua capacidade pelo número de multas aplicadas. A multa é em último caso. Não pode o proprietário, o homem urbano que trabalha lá na área rural, ter pavor de receber fiscal. Então, todo o discurso dele era justamente contrário a isso aí. Eu até tinha separado para comentar aqui outro dia exatamente esse ponto, porque os servidores andaram do IBAMA, né, denunciando estarem com as atividades paralisadas, as atividades de fiscalização. E aí tem lá escrito no texto deles, mesmo que o agente constate a infração em flagrante, este não deverá lavrar a multa ou qualquer outro termo, e sim emitir um relatório, sendo que não há prazo para a emissão da análise deste relatório pela autoridade hierarquicamente superior. O que isso quer dizer? Que a fiscalização está sendo sabotada, estão criando burocracia para evitar
que o pessoal que está cometendo irregularidades em relação ao meio ambiente seja punido. Então o Jair Bolsonaro é merecidamente acusado de ter desmontado os órgãos ambientais, como o próprio IBAMA, como o ICMBio, fora que ele omitiu no discurso hoje aquilo que eu apontei nessa semana no programa, que a PF bolsonarista, aparelhada no pior sentido, quer dizer, instrumentalizada por ele, que colocou agora o Anderson Torres no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que nomeou o novo diretor-geral da PF, que afastou o delegado que enviou uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do próprio governo Bolsonaro. Então, eu vou repetir para quem não entendeu. Um delegado da Polícia Federal apontou indícios de crimes cometidos pelo ministro do governo Bolsonaro, Ricardo Salles. E aí o novo diretor-geral da PF, nomeado pelo Jair Bolsonaro, tirou ele do cargo. É um escândalo. E isso tem de ser apurado. Houve uma iniciativa aí de oposição para chamar o delegado, para abrir uma investigação no parlamento. Ele está dando entrevistas mostrando o que o Ricardo Salles está fazendo lá. Toda essa defesa dos madeireiros ilegais que o governo Bolsonaro está fazendo de certa forma. Então, o discurso do Bolsonaro está muito longe da realidade. E isso precisa ser analisado em todas as suas minúcias, mas, no geral, em termos de comportamento, o eleitor precisa entender que quando ele vem com aquela verborragia inicial, quando é questionado, quando é confrontado por alguém que está insatisfeito com problemas graves que acontecem no país, não vale a pena acreditar, porque daqui a pouco a realidade se impõe e ele próprio se curva, mas se curva posando ainda de valente para otário crer.